Olá pessoal, esta aula é sobre a variabilidade dos tempos de execução. Trata-se do capítulo 4 do livro e o objetivo dela é responder a esta pergunta: por que o tempo de execução de uma tarefa varia? O tempo de execução de uma tarefa corresponde ao tempo que ela gasta de processador sozinha. Tá? O tempo de execução é definido supondo-se que a tarefa está sozinha no computador. Não existem outras tarefas, não existem tratadores de interrupção, não existe sistema operacional. É preciso observar a diferença entre tempo de execução e o tempo de resposta. O tempo de resposta, sim, inclui todas as atrapalhações que uma tarefa recebe de outras tarefas, de tratador de interrupção e de kernel. Neste capítulo em particular, nós estamos preocupados com o tempo de execução. Suponha que uma tarefa é executada muitas vezes e a gente, a cada execução, meça o tempo da execução. Nós vamos perceber que o tempo de execução varia e que existem aspectos tanto de software como de hardware que levam a esta variação. Um aspecto fundamental aqui é o fluxo de controle da tarefa, que é as linhas de código por onde a execução acontece e passa. Imagine que a tarefa tem um if. Se o if é verdadeiro, são executadas as linhas associadas com o then e vamos supor que elas sejam poucas e rápidas. Por outro lado, se a expressão do if é falsa, nós vamos para a cláusula else e suponha que agora nós temos muitas linhas lentas, demoradas para executar. Então percebe-se que conforme a expressão do if seja verdadeira ou falsa, nós teremos um tempo de execução longo ou curto. Uma outra fonte de variação são aqueles comandos do tipo laço, for, while, do while, etc. Se o número de iterações é variável, obviamente o tempo de execução vai variar. E as coisas ficam mais complicadas quando a gente mistura os dois. Ou, por exemplo, se nós temos if dentro de laços, laços aninhados dentro de laços e laços dentro de ifs, o conjunto de possibilidades para os caminhos de execução da tarefa aumenta muito e, portanto, a variabilidade aumenta. Além dessas razões de software, nós temos também razões de hardware. O hardware moderno inclui vários mecanismos de aceleração da execução, os quais apresentam um comportamento probabilista. Em média, em geral, tipicamente, eles tornam a execução mais rápida, porém, eles também aumentam a variabilidade dos tempos de execução. E o tempo de execução de uma dada ativação da tarefa, ele vai depender do que aconteceu antes naquele processador. O exemplo clássico são as memórias cache. A memória cache é uma memória rápida, onde a gente coloca as instruções dos dados mais frequentemente ou mais recentemente usados. De maneira que, se o processador encontra o que ele precisa na cache, o acesso é rápido. E a gente chama isso de um cache hit. Por outro lado, se aquele dado ou instrução que o processador precisa não está na cache, nós temos um cache miss e o processador terá que acessar a memória principal, a qual é muito mais lenta. Portanto, aqui o tempo de execução da tarefa vai depender do que foi no passado colocado na memória cache. Podemos ilustrar isto com um programa na linguagem C que implementa um bubble sort. O algoritmo bubble sort é um algoritmo simples de ordenação. Ele, nesse caso aqui, será responsável por ordenar um vetor com 100 números inteiros. E nós executamos esta tarefa, bubble sort, numa BeagleBone, que é uma plataforma microcontrolador bastante popular. Nós executamos a tarefa 1000 vezes e medimos o tempo de execução de cada ativação. Com isso, nós podemos construir um histograma.
Aqui no histograma nós temos no eixo Y a frequência de ocorrências, ou seja, quantas vezes nós observamos cada um desses tempos de execução. E no eixo X nós temos os tempos de execução observados. Temos, portanto, um histograma. Pode-se perceber que os tempos de execução observados, medidos, variaram entre alguma coisa como 0,5 milissegundos e 0,7 milissegundos. Portanto, o tempo de execução varia. É claro que nesse caso nós tínhamos entradas aleatórias, né? 100 inteiros aleatórios para o bubble sort ordenado. Nós podemos perguntar o seguinte: se todas as 1000 ativações da tarefa recebessem os mesmos dados de entrada, os mesmos 100 inteiros como entrada, o que aconteceria com o tempo de execução? A gente fez esse cenário, né? A gente executou 1000 vezes o bubble sort, dando como entrada um vetor constante de 100 inteiros, só que a gente deu para ele o vetor de entrada inversamente ordenado, porque no caso do bubble sort, ele acaba tendo que fazer um número maior de trocas ao receber a entrada inversamente ordenada. O resultado é que, mesmo fornecendo para o bubble sort os mesmos dados de entrada, as 1000 vezes, o tempo de execução varia, não é constante. E aqui está o histograma. Observem que o formato da curva é semelhante ao anterior, porém agora os tempos de execução mudaram. Agora nós estamos aqui entre 0,8132 até 0,8137. Ao fornecer os mesmos dados de entrada sempre, os tempos de execução variaram muito menos, porém eles ainda variam. Vemos, portanto, que a variabilidade do tempo de execução tem algumas razões pelo software e algumas razões pelo hardware. Vamos agora olhar a variabilidade causada especificamente pelo software. Como já foi mencionado, a variabilidade causada pelo software está associada ao fluxo de controle, que indica por onde no código a execução passa. Toda vez que a gente executa um if, dependendo se o caminho a ser seguido pela tarefa corresponde ao ramo then ou ao ramo else, o tempo de execução será diferente. A mesma coisa para os laços, né? Comandos como for, while, repeat until, do while, etc. Cada linguagem de programação tem os seus, mas se o número de iterações for variável, então o tempo de execução desse laço como um todo será variável também. A forma de visualizar as possibilidades com respeito ao fluxo de controle é através do grafo de fluxo de controle. O grafo de fluxo de controle é, como o nome diz, um grafo que descreve todas as possibilidades em termos de fluxo de controle da tarefa. Aqui tem a descrição do algoritmo seguido por uma tarefa hipotética, mas a gente pode visualizar aqui que é mais fácil. À esquerda eu tenho o código, à direita eu tenho o grafo de fluxo de controle. Então, por exemplo, a gente começa com um if start. Entendam o start, o end e estas letras maiúsculas como comandos. Podem ser cálculos, atribuições, qualquer coisa na linguagem de programação. Então, primeiro é avaliado o start. Se o start for verdadeiro, a gente executa o i e vai para o end. Se o start for falso, a gente vem para o else. E aí tem todo esse caminho aqui, que é esse caminho aqui. O
caminho do else é dominado por um do while, um loop. E o loop está representado aqui dessa maneira. Como é um do while, ele vai executar uma vez e ao final vai executar H. E se H for verdadeiro do while, a gente volta para o início do laço. Quando o H for falso, a gente sai fora do while e desce para o end, que é aqui. Bom, e o que pode acontecer dentro do while? Inicialmente executa o A. Está aqui. Se o A for verdadeiro, então nós vamos executar esse ramo. No caso, executa o C. Se for falso, pula direto. Se for verdadeiro, executa o B. Se for falso, pula direto. Se não, executa o E e chega ao final desse ramo aqui. Se o A for falso, a gente vem para cá. E nesse caso, executa o D. Se o D for verdadeiro, F e vai embora. Se o D for falso, G. D, if D, else G. E vai embora também. Então, nós temos esse conjunto de possibilidades dentro do while, que é um dos ramos do if then else original. Quantos caminhos existem entre start e end? Bom, se a gente vem pelo ramo da direita, é um só. Desce pelo I. Agora, se a gente vem pela esquerda, nós temos um laço e um laço contendo várias possibilidades. Quantas possibilidades nós temos aqui dentro do laço? Bem, ele pode fazer o A, D, F, H, A, D, G, H. Aqui nós temos dois. Pelo outro lado, A, C, H, A, C, B, H, A, C, B, E, H. Então, temos um total de 5 possibilidades, 5 caminhos diferentes dentro do corpo desse laço. É claro que o número total de caminhos vai depender de quantas vezes eu vou iterar este laço. Por exemplo, se eu desço o laço uma única vez, eu tenho 5 possibilidades, como nós vimos aqui. E se eu executar o laço uma segunda iteração? Bem, eu novamente tenho 5 possibilidades. Como eu tinha 5 possibilidades da primeira vez, e não importa o que eu escolhi lá, eu agora tenho mais 5 possibilidades, então nós temos 5 vezes 5, 25 possibilidades no total. Ou seja, 5 ao quadrado. Ou seja, cada vez que eu executo o laço, eu repito o corpo do laço, eu ganho novamente, no caso aqui, 5 possibilidades. Se eu executar o laço 6 vezes, eu terei 5 nas 6 possibilidades diferentes de caminhos para executar a tarefa. Essa situação ela vai ser dominada por N na M, ou seja, o número de ramos no corpo do laço elevado ao número máximo de iterações do laço. Por exemplo, se dentro do meu laço eu tenho apenas 4 possibilidades, porém faço 100 iterações, eu tenho 4 elevado a 100 caminhos diferentes para percorrer. Isso é aproximadamente 10 elevado a 60. Então, obviamente, intratável considerarmos explicitamente cada caminho possível. Existe uma explosão combinatória de caminhos possíveis. Se eu não tenho nenhum if e nenhum laço, é o caso mais simples, eu tenho apenas um caminho. Essa situação não é tão infrequente assim. Pensem, por exemplo, num controlador PID. Ele pega alguns valores, faz algumas somas, algumas multiplicações, considera o KP, o KI e o KD e calcula o valor final de atuação. Se no caminho eu não tenho nenhum if e nenhum laço, eu tenho apenas um caminho. Quando eu tenho desvios mais sem laços, vai depender da combinação de ifs. Mas ainda assim é provavelmente um número pequeno, né? Mesmo que eu faça uma cascata de ifs, acaba que o número não explode, como no exemplo anterior.
Eu posso ter um código que não tem nenhum if, mas tem laços. E aí vai depender do número de iterações e do meu alinhamento de laços. O caso complicado é realmente quando eu tenho desvios e laços, que nós vimos que rapidamente chega-se a números absurdos, como 10 elevado a 60. Então, as possibilidades em termos de caminhos de execução dentro da tarefa variam brutalmente conforme a estrutura de controle do código. O que define o caminho a ser executado? Principalmente, ou basicamente, as variáveis de entrada do programa e aquelas variáveis globais permanentes cujos valores vão sendo alterados ao longo da execução do programa. É claro que se no meu programa eu também lido com data e hora corrente, isso vai acabar afetando o fluxo de controle da tarefa. E por fim, se eu tenho algum tipo de simulação ou meta-heurística que usa números aleatórios, isso também vai afetar o fluxo de controle dentro da tarefa. Além disso, existem caminhos que são sintaticamente possíveis, porém impossíveis semanticamente. O que significa isso? Considerem esse trecho de código. Um if até aqui e seguido de outro if. E a expressão avaliada é a mesma. Além disso, A e B não são afetados por x e y. Embora sintaticamente eu tenha 4 possibilidades, venho pelo x ou pelo y e depois pelo z ou pelo w, na prática, analisando-se a semântica do programa, eu percebo que se eu executar o x, obrigatoriamente vou executar o z. E se eu executar o y, obrigatoriamente eu vou executar o w. Portanto, eu tenho apenas 2 caminhos semanticamente possíveis. Embora seja muito comum a ocorrência de caminhos semanticamente impossíveis em programas em geral, ele não afeta a essência do problema. A explosão do número de caminhos, quando eu tenho laços e ifs, ela prossegue do mesmo jeito. Se a tarefa tem apenas um caminho, significa que o tempo de execução dela é constante? Não. Não, porque, como foi dito antes, existe variabilidade do tempo de execução causada pelo software, que é a questão dos caminhos, porém, também existe variabilidade do tempo de execução causada pelo hardware, que independe, pelo menos diretamente, do fluxo de controle. Em outras palavras, mesmo que exatamente as mesmas instruções de máquina sejam executadas pela tarefa, o tempo de execução pode variar em função de como o hardware é construído. A variabilidade do tempo de execução, tratada no capítulo 4 do livro, será apresentada em 2 vídeos. Aqui nós terminamos a primeira parte sobre a variabilidade causada pelo software e no próximo vídeo nós veremos a variabilidade causada pelo hardware.